descendo, os discípulos vinham atrás e a multidão atrás. E eu acho que eles pensaram assim: nossa, nós vamos chegar lá na festa e todo mundo vai olhar pra gente, Jesus está lá na frente, nós estamos aqui atrás, tudo poderoso com Jesus, e vai ser lindo. Só que Jesus tinha um encontro e não era na festa. E Jesus, ele vai e ao invés dele ir para a festa que estava acontecendo lá, ele desce para um tanque. Naquela cidade havia um tanque. E lá nesse tanque, o anjo do Senhor agitava e aquele que entrasse primeiro era curado. Então, ao redor do tanque, estariam muitas pessoas doentes, com a esperança de quando aquele anjo viesse, que agitasse aquela água, eles entrassem e fossem curados. E aqui diz, né, que nesse tanque tinha uma multidão de pessoas, de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Era uma multidão de pessoas enfermas, pessoas com problemas, pessoas que não andavam, pessoas que não enxergavam, pessoas com todo tipo de problema. Eu creio que existiam muitas pessoas que estavam lá abandonadas pela família, muitas pessoas que estavam lá sem esperança, muitas pessoas que estavam lá abandonadas, perdidas, sem rumo. E a única coisa que eles conseguiam manter a motivação de viver era aquele tanque com aquela água. Só que o que é mais lindo nesse texto é que Jesus, ele tem um encontro. E Jesus, ele tem um encontro com uma pessoa naquele tanque. Era uma multidão de pessoas naquele tanque. Mas Jesus foi lá encontrar uma pessoa. E às vezes a gente conversa com Jesus e fala assim: Senhor, eu vou lá no culto. E às vezes a gente pede Jesus para falar com a gente. E às vezes a gente fala assim: mas tem tanta gente lá, tanta gente precisando. Por que Jesus vai se importar de falar comigo? E eu não sei o que você pediu a Jesus para ouvir aqui. Eu não sei se Jesus me trouxe aqui para falar com uma pessoa, com duas, com três. Mas Jesus quer ter um encontro. E ele não mandou um anjo. Ele veio. Amém. Amém. Ele veio encontrar. Porque esses homens, essas pessoas que estavam lá ao redor do tanque, eles não tinham esperança. Eram coisas meio que impossíveis. Até hoje tem algumas coisas que são impossíveis. Porque existem algumas pessoas tetraplégicas que a ciência não consegue. Tem uns que a ciência faz, outros não. Existem alguns cegos que voltam a ver, sim, mas a maioria não. Então, como naquele tempo, ainda hoje, existem coisas, existem problemas que a ciência não dá conta. Mas a parte boa disso tudo é que Jesus dá conta de tudo. Não existe nada que seja impossível para Jesus. Nada. Não tem um problema, não tem uma dificuldade que seja impossível para ele. E ali Jesus vai para aquele tanque e ele chega lá. E ali diz que havia um homem que havia 38 anos esperando. Pensei, 38 anos é muito tempo. Muito tempo. Porque eu tenho 42 anos. Então, se tinha 38 anos que ele estava esperando, então tinha mais anos para frente, né? Então, imagina aí, a vida toda, você sentado, só esperando o momento de entrar na água. Só que ele não tinha como levantar e se jogar. Ele era deitado. Imagina aí, você quando... Não sei se vocês já ficaram internados, mas a gente passa 5 dias internados, as costas da gente já não aguenta. E tem pessoas que ficam internadas, que começam a criar feridas, né? Imagina você, 38 anos deitado. É ruim dele, né? 38 anos deitado, esperando. E ele esperando, ele acreditava, senão ele já tinha saído de lá. Ou talvez, será que ali era o único lugar que ele se sentia pertencente? Porque lá na festa, estavam lá as pessoas fisicamente perfeitas, porque tem muitas enfermidades que são na alma e ninguém vê, né?
Mas lá nas festas, fisicamente, tinha muitas pessoas que pareciam perfeitas. E às vezes aquelas pessoas do tanque, se encostassem lá, seriam julgadas. Se aquelas pessoas do tanque encostassem lá naquelas pessoas, elas seriam desprezadas. E talvez, pode ser que ele pensasse assim: mas aqui no tanque todo mundo tem problema. Então quando eu converso aqui com o meu vizinho que está esperando, ele me conta a dificuldade dele. E esse daqui já me conta outra dificuldade. E eu também tenho dificuldade, então eu me sinto pertencente. E o mais incrível, que eu me sinto assim dentro da igreja. A igreja é um hospital. E Jesus veio pelos doentes. Amém. Para aqueles que precisam. Para os injustos. Para aqueles que necessitam. Para aqueles desprezados. Para aqueles solitários. Para aqueles desesperados, desesperançosos, que não sabem mais o que fazer. Jesus veio por a gente. E somente por a gente. Então, este homem de 38 anos, ele não sabia que aquele dia era o dia que ia mudar a vida dele para sempre. Para sempre. Sempre ele ia lembrar daquele momento que ele viveu. E ele estava lá, e o mais bonito aqui é que Jesus, no 6 vai dizer assim, ó: e Jesus vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar sã? Deixa eu botar o meu relógio aqui, senão eu vou conversar até meia-noite. E aí, Jesus